Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Antes de dar início efetivamente à palestra, né, eu gostaria de registrar o carinho realmente, né, a honra, na verdade, que eu tive em receber esse convite, né, cumprimentar aqui a Aline, a Adeliana, a deputada Marlene pela gentil introdução do meu nome, né, pela procura também, e pelo convite de dar início a esse curso, que pelo contexto, né, já nasce um curso extremamente importante para essa instituição, que, por sua vez, também é das mais importantes do nosso querido estado de Santa Catarina. Né? Estou vendo aqui uma presença maciça, 72 participantes aqui agora, né, ao vivo, fora, eventualmente, quem for assistir também na versão gravada. E essa presença maciça, né, ela só revela e confirma a importância desse nosso evento, que hoje se inicia, desse curso, né, de licitações, e vocês já devem imaginar, né, que é o tema da nossa apresentação aqui hoje. Esse curso não poderia iniciar numa data tão promissora, né, e coincidente, porque hoje é o primeiro dia útil após a sanção, né, da nossa nova lei de licitações e contratos. E é o tema justamente da nossa palestra, né? Então, fica esse primeiro registro, né? Gostaria muito de estar presencialmente aí em Santa Catarina, em Florianópolis, e isso faz parte também, né, de uma lamentação coletiva pelos períodos difíceis que nós vivemos, que impossibilitaram a nossa palestra presencial, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela permite, né? Ela facilita que nós tenhamos encontros dessa maneira. Eu falo aqui de Brasília, né, onde eu moro atualmente, e consigo, então, estar com vocês, e nesse modelo aqui do Zoom, eu estou vendo vocês, né? Isso é bem bacana, porque o professor sente falta, né, de ver a reação dos alunos, né, de poder conversar e dialogar. Eu acho que aqui a gente criou um modelo que, com até esse número de alunos, é possível, né, a gente fazer um diálogo bastante dinâmico, né? Então, pessoal, vou pedir a atenção de vocês, porque eu vou tratar desse assunto importante. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu preparei, né, para esse nosso encontro de hoje. Eu já compartilhei essa mesma apresentação com a Aline, né, num PDF. Então, vocês não precisam fazer anotações de nada que está aqui, porque vocês vão ter acesso à íntegra da apresentação, né? Eu imagino que já esteja aparecendo aí, certo? Já está aparecendo, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu não tenho muito tempo, né? Então, vou ter que ser aqui direto ao ponto. Vou começar já tratando dessa grande novidade, que é o tema do momento, né? E para quem já trabalha com licitações e contratos, né, desde quinta-feira, já deve estar sabendo dessa novidade, né? E possivelmente aí já até estudaram, né? Já baixaram, já leram a nova lei de licitações, que foi então sancionada no dia 1º de abril de 2021, né? É curioso como, né, essa vai ser uma piada eterna para essa lei, né? Porque o dia simbólico, né, do dia da mentira, que vem em substituição a uma lei que também tinha um certo simbolismo no próprio número, né, que é a Lei 8666, né? Então, esse nossa área aqui de licitações, esse nosso universo de licitações, ele é cheio, né, de mistérios e de coincidências interessantes, e aqui a gente tem essa lei, então, promulgada, né, e sancionada, entrando em vigor no dia 1º de abril de 2021, é a Lei 14.133. Esse número vai acompanhar todos nós aí pelos próximos anos, né? Só lembrando, por exemplo, a Lei de Licitações atual, né, 8666, esteve em vigor por quase 30 anos, né? Então, é bom a gente já se acostumar aí com essa lei, vai ser muito falada, que é a Lei Federal 14.133. E o meu objetivo aqui, pessoal, hoje, é apresentar umas linhas gerais, né? Um contexto, né? A ideia é essa. Eu sei que o curso vai ter um módulo específico sobre a lei, a nova lei de licitações, né? E daqui para frente a gente não vai mais ter como estudar esse assunto, né? Assim, sem considerar também a nova lei de licitações. Afinal de contas, como nós vamos ver,
né, é uma lei que daqui a 2 anos vai ser de aplicação obrigatória, mas que desde hoje, né, já pode ser aplicada. É claro que enquanto nós não estivermos assim ambientados com essa lei, nós não vai ter por que promover uma licitação, né, de acordo com a nova lei, se nós ainda não conhecemos, não estamos, né, capacitados e até, como a gente vai ver aqui, hoje até, de certa maneira, nós teremos dificuldades técnicas, né, operacionais para aplicá-la. Mas, certamente, né, que é um divisor de águas, é um paradigma. Essa nova lei estava sendo esperada há uma década, talvez até mais, né, e ela finalmente entrou em vigor, e isso aconteceu na quinta-feira, véspera de feriado, né? Mais especificamente às 7h29, né? 7h29 aí da noite, né? Que foi o horário, 7h27, desculpe, 7h27 da noite, né? Que foi o horário da publicação Diário Oficial, numa edição extra, né? É curioso isso, porque os aficionados, né, pela nova lei de licitações, né, tem muita gente que gosta do tema, estuda o tema, no dia 1º de abril, quinta-feira de manhã, né, já correu para o Diário Oficial, porque era o último dia em que ela poderia ser sancionada, né, com vetos, né, caso contrário ela entraria em vigor integralmente. Então todo mundo já estava esperando, dia 1º de abril vai vir a lei. E aí de manhã todo mundo entrou, né, procurando, cadê a lei? E ela não tinha saído no Diário Oficial, né. E nossa, o que será que aconteceu, né? E aí só foi sair de noite mesmo, 7h27 nessa edição aí extra, né? E com 26 vetos, né? 26 vetos da Presidência da República. Eu vou tratar um pouco sobre eles aqui nessa nossa conversa, tá? Então, está aí, está na tela aí essa lei, né? A tão esperada, né? Lei de licitações e contratos administrativos, Lei 14.133. Então, pessoal, para guiar aqui a nossa conversa, né, para a gente entender o que tema, né, que pontos que vão ser tratados, eu fiz um breve sumário, né? Então, eu vou iniciar falando sobre algumas perguntas básicas sobre essa nova lei: o que, quando, como, por quê e quem, né? Basicamente, para nós nos situarmos, né? Eu imagino que no corpo de servidores da Assembleia nós temos pessoas que certamente, né, são extremamente experientes em licitações, como também possivelmente temos aqueles que estão se capacitando, iniciando a jornada nesse universo de contratações, né? Então, primeiro tópico aqui, a gente vai fazer vamos nos situar, né? Do que estamos falando. Na sequência, eu vou avançar e tratar de alguns destaques, né? A lei é bastante longa, extensa, né? Então, obviamente, nós não temos como falar de tudo aqui nessas 2 horas aula, né? Mas nós vamos tratar do que eu elenquei aqui como uns destaques bem importantes, e nós vamos sair daqui dessa nossa palestra já tendo um conhecimento elementar sobre as principais alterações, né, desse novo regime de contratações. Tá? Avançando, vou falar da redução de formalidades, né, em relação ao regime atual, a adoção maciça de tecnologias na nova lei, algumas alterações pontuais nas modalidades de licitação, nas fases da licitação, nos modos de disputa, o que eu chamei também, avançando, né, de institucionalização dos diálogos público-privados, né, nessa nova lei. Então, disposições sobre levantamento de mercado, pesquisa de preços, o procedimento de manifestação de interesse, PMI, o diálogo competitivo, que são questões, muitas delas bastante novidadeiras, assim, são realmente inovações que vão nos ajudar a conduzir melhor as licitações e os contratos. Algumas novidades nas contratações diretas, vou tratar disso, né? Uma pincelada sobre o assunto. Algumas importantes novidades sobre o prazo de duração dos contratos, que eu tenho certeza vão ter impactos bem significativos, né? Sobretudo na questão de serviços contínuos, né? E também a novidade dos fornecimentos contínuos, que é uma novidade da lei. E aí, por fim, alguns destaques, né? Já terminando os destaques finais, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa nova lei, pessoal, é bem comum perceber logo de imediato, né, que é uma lei que tem 194 artigos. Então, ela é uma lei extensa, né? É uma lei longa, né? E isso chama atenção, porque realmente a Lei 8666, né, já era longa, né, mas ela nem se compara com essa, com 194 artigos em 32 capítulos diferentes, né? Quase um código
de processo, né? Não é para tanto, mas enfim, é realmente uma norma bastante substanciosa, né? Aqui, pessoal, sobre esse ponto, né, do tamanho da lei, que entrou em vigor dia 1º de abril, vale um comentário, né, que, na minha percepção, o que aconteceu aqui, na verdade, é que essa lei, eu gosto desse conceito, tá? Ela é uma espécie de autorretrato do nosso desenvolvimento em licitações e contratos. Tá? O que isso significa? Tá? Atualmente, né, vocês vão ver muito ao longo do curso, né, que já se inicia hoje já com uma aula da professora Karen, é absolutamente insuficiente conhecer a lei de licitações hoje. Se você conhece a lei 8666, a lei do pregão, 10.520, né? Isso não chega a ser 50% do que você precisa saber para lidar com licitações e contratos. Hoje. Né? Por quê? Hoje, muitas soluções não estão na lei. Eu vou dar um exemplo básico, registro de preços. Né? Se você olhar na lei 8666, o que ela dispõe de registro de preços é algo lacônico, mínimo. Né? Você vai precisar necessariamente conhecer, por exemplo, um decreto que regulamente o registro de preços. Isso não vai ser suficiente, você vai precisar conhecer a jurisprudência dos tribunais, tanto do Tribunal de Contas da União, como, no caso, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, conhecer a lei hoje, na 8666, é algo que, por si só, não funciona. E por que eu estou chamando aqui a nova lei de um autorretrato? Porque ela, na maior parte, e por isso que ela é longa, ela incorpora os entendimentos que estão na jurisprudência, que estão em regulamentos, que estão em instruções normativas, ela pacifica, ela unifica, ela pega tudo isso que está fora da lei hoje e coloca dentro da lei. Então, de certa maneira, não é verdade a comparação de que a lei é maior e por isso eu vou precisar saber de mais coisas do que atualmente. Não. Na verdade, na minha opinião, esse autorretrato, né, nós tiramos uma fotografia do que existia de mais avançado hoje em licitações e contratos e colocamos nessa lei. Então, de certa forma, isso vai facilitar o entendimento. Né? Outro exemplo, eu falei de registro de preço, vou dar outro exemplo. Amostras. Exigência de amostra em licitação. Está previsto na lei do pregão? Não. Está previsto na lei de licitações? Não. A administração faz todos os dias. Então, como é que ela faz se não está previsto em lei? Isso foi desenvolvido e está estabilizado na jurisprudência, em regulamentos. E então, não basta eu conhecer a lei, eu preciso conhecer hoje também a jurisprudência e regulamentos. A nova lei de licitações, 1433, ela já traz, por exemplo, a questão das amostras para dentro da lei. Então, fica muito mais fácil. Né? Ela já traz as diretrizes do que eu preciso fazer para exigir as amostras para dentro da lei. Né? Bom, então essa lei é, sim, um autorretrato do que nós temos hoje, né? De mais avançado, de mais seguro. Né? Então, até de certa forma, criticar o conteúdo da lei é também uma autocrítica em termos de comunidade dedicada às contratações públicas. Né? Porque se o que está na lei hoje é um autorretrato, é a consolidação daquilo que hoje é entendido como o melhor para as licitações e contratos, então criticar a lei é também uma autocrítica. Né? Não estou dizendo que não é para criticar a lei, obviamente, nós temos o direito, né, até o dever de criticar a lei para tentar evoluir, mas nós não estamos tratando, então, né, e isso é importante marcar também, de uma lei que vai trazer, que vai mudar completamente o que nós fazemos hoje. Não é o caso. Tá? Não é uma lei que vai mudar completamente. Ela tem diversos aperfeiçoamentos. Eu vou tratar aqui de alguns deles. Né? Bom, quando entrou em vigor? No dia 1º de abril, quinta-feira. Então, ela já está vigente, né? Não tem a chamada vacatio legis, ela já está vigente. Se hoje a Alesc quiser lançar uma licitação de acordo com a nova lei de licitações e contratos, ela pode. Né? Nós vamos ter algumas dificuldades operacionais que eu vou tratar, mas pelo menos a rigor, em tese, hoje já é possível, né, lançar ou fazer uma contratação direta com base na nova lei. O que há é, né, ali como que isso vai acontecer, um regime de transição e adaptação, porque em 2 anos, né, então dia 1º de abril de 2023, em 2 anos vão ser revogadas as leis atuais, né, que é a lei 8666, a lei do pregão, 10.520, e os artigos do regime diferenciado de contratações que tratam do tema. Né.
durante esses próximos, então, 2 anos, o que nós vamos ter é uma transição, uma adaptação, que não é uma combinação de regimes. Eu não posso, ou eu vou licitar pelas leis atuais, né, anteriores, 8666, pregão, etc., ou eu vou licitar de acordo com o novo regime. Eu não vou poder misturar regimes. Isso eu não posso fazer. Mas durante esses 2 anos, eu posso ter uma parte das minhas licitações com o regime tradicional, digamos assim, né, da 8666, e uma parte das minhas contratações eu posso ir testando, né, eu posso ir me adaptando, eu posso ir fazendo essa transição no novo regime. Eu acredito, né, que né, talvez um excesso aqui de confiança, mas eu acredito que essa transição vai acontecer antes dos 2 anos, né, porque a nova lei ela é melhor do que a lei 8666. Não há dúvida disso. Ela é uma lei assim mais qualificada e mais dinâmica, né? Uma lei com mais com uma maior aderência, né, ao que a gente precisa hoje em termos de administração. Até em razão disso que eu coloquei ali o porquê, né? Há uma defasagem sistêmica da 8666 e das demais normas gerais de licitação que é incompatível com o desenvolvimento tecnológico atual e com a dinâmica e contemporânea, né, as relações contratuais contemporâneas que exigem uma dinâmica que a Lei 8666 não tem. E eu tenho certeza que vocês vão chegar a essa mesma conclusão daqui a pouco, né, quando a gente for tratar dos principais aspectos dessa lei específicos, né, quando a gente vai perceber realmente que há, por exemplo, houve uma adesão maciça das tecnologias nas licitações, que na prática é algo que não está na Lei 8666, mas até já vinha sendo feito a partir do pregão eletrônico. Então, quem se submete a essa lei? Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da União, Estados e Distrito Federal. Então, quem está de fora aqui são as empresas estatais, né? As empresas estatais que se submetem à Lei 13.303 de 2016 e já não se submetiam mais à Lei 8666. Então, no caso da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ela vai e já se submete, né, a essa nova lei. Bom, vou começar falando aqui, então, avançando, né, do que, na minha opinião, pessoal, talvez a principal inovação operacional, prática, assim, em termos de mudança na nossa rotina, né, de como fazer as licitações, que é a previsão de um portal nacional de contratações públicas, o PNCP. Então, eu coloquei ali para vocês, esse é o provável logotipo, tá? Então, não tenho certeza se não vai ser alterado, porque o Portal Nacional de Contratações Públicas ainda não existe, tá, pessoal? Ele ainda não existe. Ele é o centro gravitacional dessa nova lei, porque tudo vai acontecer dentro desse portal, tá? Estou fazendo aqui alguns exageros, né? Tudo vai acontecer dentro desse portal para ficar bem fixado. Nós vamos perceber que desde o planejamento da licitação, a condução, a execução do contrato, tudo vai girar em torno desse portal nacional de contratações públicas. Então, quando a gente acessa, né, essa referência que está aqui na tela da Escola Nacional de Administração Pública, né, a gente vê que há um projeto em andamento, né, de inovação na área governamental, com diversos órgãos do governo federal, que estão desenvolvendo esse portal. Né? Não sei quando ele vai entrar em vigor, quando que ele vai ser disponibilizado, quando é que ele vai... Pode ser que hoje, né? Porque é urgente a disponibilização desse portal, já que, como eu disse, essa nova lei, ela tem como um centro gravitacional de onde as coisas acontecem, justamente, esse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, nesse site aqui, a gente já consegue ter acesso a uma série de informações a respeito de como vai ser esse portal, inclusive o logotipo, pelo menos provável ou provisório, que é o que consta lá, que é esse que está na tela. Né? Bom, o que é esse portal, então? Né? Por que ele é tão relevante? Ele é um portal de abrangência nacional. Né? Quando a gente fala nacional, isso significa que é da União Federal, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal. Então, a ideia é que todas as licitações brasileiras, todos os contratos administrativos brasileiros tenham informações registradas nesse portal. Né? Ele vai estar sob dados abertos, né? Ou seja, informações que têm caráter público, e servirá como um repositório obrigatório de informações e documentos, e vai ser gerido, né, por um comitê gestor interfederativo, representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
né, que vão participar desse comitê que vai gerir esse portal. A lei prevê que as contratações propriamente ditas, né, há uma faculdade de que elas sejam realizadas nesse portal. Então, não há uma obrigatoriedade. O que isso significa? Que eu posso me valer de outros sistemas, por exemplo, para conduzir minhas licitações, né? Hoje existem outros sistemas, por exemplo, o sistema do Banco do Brasil. É muito comum que um órgão federativo tenha também seu próprio sistema de licitações e contratos que não use o Comprasnet do governo federal. O que acontece aqui? O Portal Nacional ele vai permitir que você faça as licitações dentro dele, mas não é obrigatório. O que é obrigatório são, né, o que são obrigatórias são as informações que vão precisar alimentar o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, mesmo que você não use esse portal, por exemplo, que você continue fazendo suas licitações de um outro sistema, né, próprio, né, ou contratado, tem empresas que têm sistemas próprios, que ele tenha, né, uma compatibilidade, né, com o Portal Nacional de Contratações Públicas para que ele alimente automaticamente informações nesse portal. Então, a realização propriamente dita dos atos, licitação e contrato, não é obrigatória, ela não precisa acontecer exclusivamente lá dentro. Mas as informações sobre as licitações obrigatoriamente precisam estar no portal e a execução dos atos de uma licitação, do planejamento, da execução, podem ser feitas lá dentro e é muito provável que sejam, né? Porque a gente vai ter uma padronização aqui dentro desse portal. Então, desde as sessões públicas, né? Porque elas vão ser eletrônicas, então, como regra, então eu vou fazer as sessões dentro desse portal. Eu vou ter um registro cadastral unificado. Né? Isso é bem importante na prática, tá? Porque hoje é muito frequente que cada órgão, ou cada entidade, ou cada ente federado tem um registro cadastral próprio. Então, a pessoa vai participar de uma licitação no município de Florianópolis, ela precisa se cadastrar perante o município de Florianópolis, entregar todos os documentos, receber uma senha para participar de licitações no sistema do município de Florianópolis. Se ela vai para o município de São José, já é outro sistema. Isso traz muita ineficiência, né? Porque, às vezes, as empresas têm dificuldade, né, em conseguir vencer essa burocracia de se cadastrar em cada ente federado que ela quer participar de licitação. Então, no portal, agora, né, com a nova lei, a lógica eu tenho um sistema de registro cadastral unificado, que vale para todos os entes federados brasileiros. Dentro desse portal, eu vou ter acesso à consulta de preços, né, base nacional de notas fiscais, outras contratações da própria administração pública para poder ajudar na fase de estimativa de preços. Vou ter um acesso integrado aos cadastros de empresas que tenham sido punidas, né, que tenham sido declaradas inidôneas, que estejam com impedimento de licitar, tudo isso dentro do portal automatizado, facilitando o trabalho do gestor, né, do aqui chamado agente de contratação, que vai conduzir a licitação, vai conseguir o portal, né, pelo menos muito provável que ele seja assim, ele cruza os dados, automaticamente acende o alerta, essa empresa aqui está punida, não pode participar dessa licitação. Além disso, a previsão, né, na lei é que haja um sistema compartilhado de informações com a sociedade. Então, assim como a lei de acesso à informação, ela facilitou demais o contato, né, o diálogo entre sociedade e administração, hoje um cidadão consegue mandar um questionamento, um pedido de acesso à informação para a administração, e ele sabe como fazer, né? Ele pede pela LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, e sabe que tem prazos e ele vai receber a informação. Esse portal vai ter um local próprio para que os cidadãos possam pedir informações da administração sobre a execução de um determinado contrato ou sobre uma licitação. Né? Então, a gente tem essa dobradinha. Por um lado, o portal vai municiar todas as ferramentas para que você consiga conduzir suas contratações públicas, esse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, tudo que você precisa para fazer a licitação, né, em termos tecnológicos, vai estar aí dentro desse portal, por isso que ele é tão importante, por isso que nós estamos aguardando, né, que ele entre no ar. E por outro lado, né, você tem essa faculdade, mas por outro lado, obrigatoriamente, ele é o canal de divulgação centralizada das informações das contratações. Veja, por exemplo, pessoal, que não há mais, nessa versão aqui da lei, né, a partir de um veto do presidente, não há mais obrigação de publicação em diário oficial. Tá? Não se publica mais em diário oficial nem o contrato,
nem o lançamento da licitação, o edital. Tudo vai dentro desse portal. Então, realmente, ele é um centro gravitacional de onde as coisas vão acontecer nessas nossas novas licitações. Tá? Então, tudo vai estar lá. Veja, quando eu falo tudo, olha só. Editais de credenciamento, pré-qualificação, licitação, os documentos elaborados na fase preparatória da licitação. Está ali entre parênteses ali, né? Obrigatória após a homologação. Então, a lei prevê assim, olha, os teus estudos técnicos preliminares, todos aqueles documentos internos que tramitaram na fase interna, na fase preparatória da licitação, né, que era o órgão que requisitou aquela contratação, fizeram uma pesquisa de preços, justificaram, parecer jurídico, parecer técnico, tudo isso, depois que terminar a licitação, precisa ser juntado no portal. Então, há uma transparência muito maior aqui, né, em relação ao que a gente tem hoje, em que, embora esses documentos sejam públicos, né, ele tem esse caráter público, a gente tem dificuldade de ter acesso. Na prática, né, eu sei, como advogado, né, muitas vezes a gente precisa ter acesso a alguma informação e tem dificuldade para saber o que aconteceu antes da licitação, né, antes do edital. E agora não, com o portal tudo fica lá dentro. Os avisos de contratação direta, as atas de registro de preços, a cópia dos contratos, dos termos aditivos, até como condição de eficácia, né? Então, veja, enquanto não estiver lá disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, esses contratos, é como se eles não podem produzir efeitos. Não basta assinar o contrato, preciso fazer o upload dele dentro desse portal. Né? As notas fiscais emitidas em favor da administração, os planos de contratações anuais, os catálogos eletrônicos de padronização, tudo isso vai estar centralizado nesse que é o nosso futuro Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, achei que esse era um destaque bem importante para trazer para a nossa palestra, porque isso aqui vai realmente, né, mudar a parte operacional das nossas licitações e contratos, porque nós vamos ter que sempre considerar que vamos ter um locus, né, um sítio eletrônico oficial, que é nacional, ele não é da União, ele é nacional, ele é gerido por um comitê interfederativo que vai tratar de dar ferramentas para a gente aplicar as licitações e também de servir como um repositório oficial de informações. Né? Bom, avançando um pouco mais, né, eu sou obrigado a avançar aqui para que a gente possa dar conta do conteúdo que eu separei. Né? Nós vamos perceber diretrizes muito fortes na nova lei relacionadas com a redução de formalidades e adoção de tecnologias. Né? Então, primeiro ponto, a licitação eletrônica, em meio eletrônico, é a regra para todas as licitações. Todas. Tá? Então, a ideia é que todas as licitações sejam feitas em formato eletrônico. A 8666 previa, como regra, a licitação presencial. Né? E depois, claro, a gente teve evolução, teve o pregão eletrônico, que passou a ser a regra. No Brasil, hoje, a maioria, estatisticamente, hoje, praticamente só se faz pregão eletrônico, né, em termos quantitativos de licitações. Mas isso passa a ser a regra. Então, essa é uma mudança interessante. E fala-se o seguinte, não é proibido fazer licitação presencial. Mas se você fizer a licitação presencial, além de ter que motivar o porquê que você está fazendo a licitação presencial e não eletrônica, as sessões precisam ser gravadas em áudio e vídeo. Né? Então, há aqui uma obrigação, que, pelo menos sob o ponto de vista da Lei 8666, a Lei do Pregão é nova, né? De que, se você for fazer uma licitação presencial, obrigatoriamente agora precisa gravar em áudio e vídeo, né? Para as licitações que se submeterem a um novo regime. Há claramente, né, na lei também, avançando, um prestígio ao formalismo moderado. Né? Veja, eu trouxe um exemplo aqui que está na lei, mas tem outros, tá? No artigo 12, inciso 3º, fala-se o seguinte, que o desatendimento de exigências meramente formais, que não comprometam a aferição da qualificação do licitante. Estamos falando aqui de habilitação, fase de habilitação, né? Qualificação do licitante. Ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, estamos falando de fase de julgamento, não importará seu afastamento da licitação ou invalidação do processo. Né? Então, aqui a gente já percebe a lei com uma diretriz muito clara, né, que se alguma exigência, né, do edital não foi observada, né, mas era uma exigência formal, isso não vai afastar o licitante, não vai desclassificar ou trazer a inabilitação do licitante, nem vai trazer nulidade para a licitação. Então, há aqui o que não está escrito isso na lei, tá? Mas eu gosto de chamar isso como um princípio da preservação da melhor proposta, ou do prestígio à melhor proposta. Né? De você entender que a licitação ela não é uma gincana
né? Então, eventuais falhas formais, elas, como regra, podem ser resolvidas mediante um saneamento. Outras simplificações que a gente percebe aqui, mudanças em relação ao regime atual, né? Regularidade fiscal, a certidão de regularidade fiscal não vai mais ser apresentada por todos os licitantes, vai ser apresentada apenas do licitante mais bem classificado. E só depois do julgamento da licitação, né? Então, ele não apresenta esses documentos aqui junto com os documentos de habilitação. Se ele vencer a licitação, aí sim ele vai apresentar os documentos de regularidade fiscal. É uma simplificação bem importante também, no meu ponto de vista, porque quantas e quantas, né, licitações suspensas nós tivemos aí em razão de problemas com documentos de regularidade fiscal, às vezes de uma licitante que nem venceria a licitação. Outra simplificação relevante, tá? Aqui, veja, ela é mais voltada às empresas que vão participar da licitação, mas para a administração também vai acabar facilitando, que é o seguinte: a prova de autenticidade dos documentos. Então, eu junto um documento, esse documento aqui é cópia do original, tá aqui, né? Porque, obviamente, eu não vou ficar juntando documento original somente nas licitações, né? É muito comum juntar uma cópia autenticada. Essa autenticação não precisa mais ser feita apenas em cartório. Ela pode ser feita por um advogado, sob responsabilidade pessoal do próprio advogado. Então, é igual no processo judicial, né? Hoje eu sou advogado, eu dou entrada numa ação, junto uma série de documentos lá que não passaram por cartório. Eu falo para o juiz, esses documentos são verdadeiros. E eu, advogado, estou atestando a autenticidade deles, né? E isso vai vir para a licitação, essa mesma regra. Então, toda aquela jornada de busca de autenticações de documentos, que é muito comum nas empresas, ela pode ser aqui amenizada, né? Porque basta que um advogado certifique a autenticidade. Só lembrar a diferença entre autenticidade e veracidade, porque a autenticidade diz respeito aos aspectos formais do documento. Esse documento é verdadeiro, esse documento não é falso. Mas a autenticidade não diz respeito ao conteúdo do documento. Isso seria a questão da veracidade. Então, o advogado, ele diz, esse documento é autêntico, né? Ele é cópia do verdadeiro. Mas o advogado não vai certificar o conteúdo do documento, né? Porque isso continua sendo, quem está declarando o conteúdo do documento é quem assina o documento, né? O advogado atesta que é uma cópia fiel do original. Reconhecimento de firma. A lei é expressa somente quando houver dúvida da autenticidade, né? Então, a presunção, né, de que se está assinado por aquela pessoa e foi apresentado por aquela pessoa, por aquela empresa, é verdadeiro, né? Ou foi aquela pessoa que assinou. Então, há uma inversão aqui de pequenas formalidades que tornam a licitação mais dinâmica, né, mais célere, tá? Avançando, né? Certificação digital, pessoal. A lei traz a permissão expressa, está na lei, de que os documentos podem ser assinados com assinatura eletrônica, né, qualificada, que é a certificação digital vinculada, né, às chaves ICP Brasil, que é o token, né, como esse aqui, um token que tem uma assinatura digital aqui dentro, né, eu coloco ela no computador, coloco a minha senha e aí isso vai dizer, então, vai comprovar que fui eu, Gustavo, que assinei esse documento, né. A depender, claro, né? Eu não tenho assim detalhes sobre como são conduzidas as licitações, por exemplo, dentro da Alesc hoje, mas é muito frequente no Brasil que a administração pública de municípios, né, ou de estados também, ou mesmo a administração federal, exija, né, que a assinatura seja autenticada em cartório, né, que tenha certa restrição em aceitar um documento assinado eletronicamente, né, que exija o reconhecimento de firma nos documentos. Então, isso muda com a nova lei, né? Essa lógica de, digamos, até uma certa desconfiança, né? Ela muda em favor da presunção, né, de autenticidade dos documentos, possibilidade do advogado autenticar o documento e a permissão expressa de qualquer documento ou ato da administração pode ser assinado pela certificação digital. E aí, é claro, ainda há um pouco aqui de dúvida sobre como a gente vai compatibilizar essa nova lei com a recente Lei 14.063, que tratou de 3 níveis, né, de assinatura eletrônica, é o simples, o avançado e o qualificado. Sendo que a certificação ICP Brasil é o nível máximo, né, que é o nível qualificado.
que é o com token, que eu comentei com vocês, né? Mas admite-se hoje na legislação brasileira assinaturas eletrônicas com um menor grau, né, de certificação, que é, no caso, a avançada e a simples, mas não está claro ainda se essas duas modalidades, né, de assinatura eletrônica vão ser aceitas no Portal Nacional de Contratações Públicas. Provavelmente isso vai depender do regulamento ainda sobre o assunto. Um outro destaque que eu particularmente gosto bastante, que está no artigo 25, parágrafo 3º da nova lei, é que a lei prevê que você vai poder ter acesso, você cidadão ou licitante, né? Você vai poder ter acesso à íntegra do edital sem precisar fazer qualquer registro ou sem se identificar. É muito comum hoje, né, que para você simplesmente ter acesso ao edital, você precise fazer um cadastro no órgão, na entidade, é um cadastro às vezes extenso, né? Às vezes é bastante extenso mesmo, perguntando desde CPF, data de nascimento, endereço de residência, tudo aí você cria um login, só depois tem acesso ao edital, né? Isso, além de, claro, né, de trazer uma etapa burocrática desnecessária, afinal de contas o edital é um documento de caráter público, né, de qualquer pessoa pode ter acesso, inclusive o Portal Nacional de Contratações Públicas é com dados abertos. Tem também uma desvantagem em termos de controle, né, que é aumentar um pouco o risco de desvios nas licitações, a partir do momento em que o ente da administração tem um controle total de quem teve acesso ao edital. E aí, quando você tem municípios menores, né, com licitações com pouca procura, digamos assim, a administração já tem certeza, né, que, por exemplo, só uma empresa procurou o edital. Isso, enfim, né, essa informação sobre o universo total de competidores é uma informação que, na teoria econômica das licitações, é uma informação ruim, né? É bom que não se conheça o universo total de licitantes, porque isso impede, né? Dificulta, pelo menos, que haja conluios nas licitações. Então, se qualquer um pode ter acesso aos editais, né, sem necessidade de qualquer registro, essa informação se dissipa, né? Nós não sabemos mais quem são as pessoas que tiveram acesso ao edital. Então, é uma inovação interessante. Bom, avançando um pouco mais sobre as modalidades agora de licitações, né? Essas são as 5 modalidades de licitação, estão aqui na tela. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Veja, vocês já estão percebendo a essa altura aqui da nossa palestra, né, que o método que eu estou utilizando para estudar aqui com vocês a nova lei é um método comparativo. Eu estou comparando com o regime atual, né? E eu acho que essa realmente é a melhor forma de a gente absorver o que tem de diferente nessa nova lei, né? Mas isso tem talvez um pouco de prejuízo com aquelas pessoas que estão começando agora a estudar licitações. Para essas pessoas, né, o ponto bom de começar a estudar licitações já com a nova lei, né, é que vocês vão conseguir, né, absorver o regime novo de contratações públicas já a partir do que vai ser perene, aí, pelo menos por uns 10, 20 anos, né? Parecido com o que aconteceu comigo na faculdade, né? Que eu comecei estudando, por exemplo, o Código de Processo Civil antigo, e aí depois mudou, né? Mais ou menos isso que está acontecendo com a gente. A gente conhece as leis de licitações atual, 8666, agora mudou, né? Então há, às vezes, uma certa dificuldade, porque a gente fica com aquelas premissas do regime anterior e muitas vezes não absorve completamente ou de uma maneira genuína e integral, né, as novidades na nova lei. Então, quem estiver começando agora vai ter essa vantagem. Agora, como desvantagem, né, como eu disse, a nova lei ela é um autorretrato praticamente do que há de melhor hoje em licitações e contratos, pelo menos no que há de consenso sobre o que é melhor. E, portanto, ao estudar essa nova lei, a gente acaba sempre fazendo comparações com o regime atual. E aqui não vai ser diferente, né? Então, quando a gente olha as modalidades de licitação, quais são o que é, né? O que avulta aqui, o que está escancarado aqui para nós? Uma simplificação, né? A gente não tem aqui a modalidade tomada de preços, por exemplo, não tem a modalidade do convite, né? Já não existe mais. Então, a modalidade padrão, quando não é cabível o pregão, é a concorrência. E sendo bem franco, pessoal, quando a gente for analisar a lei realmente no detalhe,
gente vai perceber que a diferença entre o pregão e a concorrência é mínima, tá? Na verdade, o que mais chama atenção na lei é a semelhança entre o pregão e a concorrência. Porque todo o rito, a gente vai ver aqui no próximo slide, todo o rito, todas as etapas da licitação, né, do pregão, que é fase única para recurso, habilitação depois do julgamento, né, tudo isso foi trazido como regra geral para as licitações. Então, o pregão inspirou, por isso que eu escrevi aqui, o rito que inspirou a nova lei foi, sim, o rito do pregão. Tá? E aí, o que nós vamos ter de diferença entre o pregão e a concorrência? Que são os critérios de julgamento. Né? No pregão sempre vai ser questão de preço, menor desconto. Já na concorrência eu vou poder ter a técnica e preço, né? Que é eu dou uma nota para proposta técnica, uma nota para de preços. Não analiso apenas o preço das propostas, né? Mas fora isso, o restante é muito semelhante, o rito é muito semelhante, tá? Então teve sim uma simplificação. Então temos o pregão, temos a concorrência, o concurso continua existindo, né, para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, embora bem raro, né? É difícil a gente ver uma licitação na modalidade de concurso. Isso aqui não é concurso público, né? Isso aqui é uma contratação de alguém por meio de um concurso para um trabalho específico, né? É raro, mas ainda segue aqui existindo. O leilão, né, como a modalidade típica, né, e exclusiva para alienação de bens imóveis ou de bens móveis. Então, quando a administração for vender algo, vai fazer o leilão. E a nova modalidade, aí aqui sim a gente tem uma inovação bem relevante, importante, que é o tal do diálogo competitivo, tá? Eu vou tratar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, né? Fica aqui o registro, então, que ele é uma nova modalidade que serve para o desenvolvimento de soluções para a administração durante a licitação, tá? Então, por enquanto, vamos gravar isso. O diálogo competitivo, a administração lança uma licitação, mas ela ainda não sabe qual a melhor solução, tá? Ela ainda não sabe. Ela descobre a melhor solução para ela durante a licitação. Daqui a pouco eu trago um exemplo sobre ele quando a gente for falar um pouco mais sobre o diálogo competitivo. Mas, por hora, modalidades na nova lei de licitação. Houve uma simplificação. O clássico pregão, que hoje é a modalidade mais utilizada, que passa a ser obrigatório para bens e serviços comuns, né? Uma consolidação de um entendimento jurisprudencial aí que evoluiu nos últimos anos. Se for bens e serviços comuns, é obrigatório fazer pregão, a lei traz esse entendimento. Concorrência, a modalidade padrão, quando não for cabível o pregão, então quando não estivermos diante de bens e serviços comuns. E as outras 3 modalidades, concurso, leilão, diálogo competitivo, que são aplicáveis aí a alguns tipos de contratações específicas, sejam trabalhos artísticos, científicos, técnicos, o concurso, ou venda de bens, o leilão, ou então o desenvolvimento de soluções durante a licitação, que é o diálogo competitivo. Bom, quando eu falo para vocês, né, que o pregão e a concorrência eles estão muito semelhantes na nova lei, é em razão dessa tela aqui, né, que eu sintetizei as 7 fases da licitação, a lei prevê isso no artigo 17, são as mesmas 7 fases, tanto para a concorrência como para o pregão. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, tá, de destaque, para que a gente entenda o que a lei teve de diferente, né, para a gente entender esse contexto, esses propósitos da nova lei, é importante a gente entender as diferenças. Primeira, a fase preparatória. O que é a fase preparatória? Antes de eu lançar a licitação. Aqui, pessoal, houve uma mudança bastante importante de ênfase, tá? A nova lei ela traz um protagonismo para a fase de planejamento. Quando a gente pega a lei de licitações hoje, a lei do pregão hoje, e a gente vai tentar encontrar na lei mas como é que eu planejo minha licitação? O que eu preciso fazer antes de lançar o edital? Tem muito pouco na nova lei. Nas leis atuais. Já na nova lei, houve uma ênfase muito grande à fase preparatória. Sobretudo a um documento específico chamado Estudo Técnico Preliminar, ETP, né? Que vai dar origem ao termo de referência, que vai dar origem ao projeto básico. Então, a lei é detalhista nesse sentido. E é aí que a gente consegue confirmar aquilo que eu comentei no início, de que essas diretrizes sobre como planejar uma licitação, hoje, né, fora a nova lei, estão dispersos. Instruções normativas do Ministério da Economia, né, que vão dizer como é que eu faço pesquisa de preços,
que vão dizer o que eu preciso, como é que eu planejo, né, a minha licitação, qual é cada etapa de um estudo técnico preliminar para eu descobrir qual é a melhor solução para a administração, não estão na lei hoje. Então, hoje, quando estuda-se esse assunto, a gente vai para fora da lei. Agora, não. A nova lei traz para dentro dela. Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Então, esse é um destaque importante aqui, que é a ênfase, o protagonismo que é dado à fase de planejamento, que é um protagonismo merecido, né? Afinal de contas, os vícios no planejamento geram licitações mal feitas e contratos que muitas vezes são imprestáveis, né? Bom, um outro destaque que a gente já percebe de cara aqui na tela é a inversão de fases em relação ao que a gente tem hoje, né, na Lei 8666. É a habilitação depois do julgamento. Que a gente já está familiarizado com isso porque é a regra do pregão. No pregão é assim que acontece, né? Eu só vou analisar o documento de habilitação de quem venceu o primeiro colocado na licitação, no julgamento. E aí, beleza, eu analiso a documentação dele, se ele estiver habilitado, sigo a licitação, vou para a fase de recursos, homologação. Se não, eu inabilito ele e vou para o segundo colocado. Essa é uma mudança em relação à 8666, porque a 8666 ela tem a habilitação antes, né? Então todo mundo entrega os documentos de habilitação, que são, né, os documentos sobre a pessoa que está licitando. Então hoje, né, na 8666, os atestados de capacidade técnica, as certidões de regularidade fiscal, de negativa de débitos trabalhistas, de regularidade com o FGTS, às vezes até uma questão de negativa de falência, índices contábeis, tudo isso faz parte da habilitação. Na 8666, como regra da lei 8666, eu tenho que pedir isso de todos e analisar essa documentação de todos antes de avançar para a fase de julgamento. Isso é invertido. Eu vou analisar só do primeiro colocado, assim como é feito no pregão. Então, não, assim, é uma novidade em relação ao 8666, mas para quem já está habituado com as licitações e contratos, não é uma novidade, porque isso já está no pregão. E a gente já está acostumado com o pregão, porque o pregão foi a modalidade que pegou no Brasil, né? Se a gente olhar a estatística do governo federal, 95% das licitações são feitas hoje em pregão eletrônico, né? Então, já é o que a gente está acostumado. Nessas 7 fases, depois do julgamento, eu tenho a fase de negociação, fiz esse apontamento aqui, né? No texto da lei, ela não é obrigatória, né? Ela diz que é uma faculdade, mas é uma fase também que na prática, né, ela é utilizada hoje e tem trazido bons resultados para a administração. E o último destaque aqui sobre as fases da licitação, né, como apanhado geral, é a ausência da fase de adjudicação. Vejam que não tem fase de adjudicação na licitação. Eu passo da fase de recursos diretamente para a homologação, né? Então, também há uma simplificação aqui um pouco nas fases de licitação a partir do momento que eu tiro uma das etapas que hoje é obrigatória, né, que é a adjudicação. Então, essas 7 fases, elas vão perpassar todas aquelas licitações. Todas as licitações, é claro, o diálogo competitivo ele tem algumas regras próprias diferentes, né? Mas o rito das licitações vai seguir essas 7 fases aqui. E por isso que eu disse que o pregão e a concorrência vão ser muito semelhantes. Modos de disputa, pessoal. Modos de disputa. Preparei essa tabelinha aqui para fazer um apanhado geral sobre o tema. Também uma novidade aqui, tá? A lei prevê 3 possibilidades de disputa numa licitação: aberta, fechada ou combinada. O que é isso, né? Assim, por esses nomes, às vezes a gente não conhece. Modo de disputa aberto: lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. É o que a gente tem no pregão. Lances sucessivos: disputa em tempo real. Né? Então, eu apresento uma proposta, 1 milhão, a outra empresa, 990 mil, e vai baixando até que, de repente, se chega à melhor proposta. Isso é o modo de disputa aberto. Esse modo de disputa aberto, ele vai ser permitido para as licitações de menor preço ou maior desconto, como é no caso do pregão, mas não vai ser permitido nas licitações de técnica e preço. Talvez por uma questão operacional, né? Realmente ficaria muito difícil operacionalizar uma licitação técnica e preço com de modo de disputa aberto, né? Porque não é só
o preço que interessa numa licitação dessa. Então, eu teria que fazer uma ponderação, que às vezes a empresa tem uma nota maior, e isso faz com que ela seja contratada mesmo que ela tiver um preço acima da sua concorrente. Então, realmente ficaria uma coisa bastante difícil de operacionalizar, embora não impossível. Mas a lei veda o uso do modo de disputa aberto na técnica e preço. Modo de disputa fechado é aquele modo de disputa que cada empresa apresenta uma proposta só. Né? O modelo clássico da concorrência hoje na 8666. Veja que os dois modos de disputa se legitimam teoricamente. Né? No primeiro, o aberto, basicamente a lógica dele, por trás dele olha, é bom que eu tenha uma pressão competitiva em tempo real, que as empresas vão vendo quanto que seus concorrentes estão oferecendo e vão baixando seus preços. Essa é a justificativa do modo de disputa aberto. Já o fechado, qual que é a lógica? Olha, eu só vou permitir que cada empresa apresente proposta uma única vez. Então é bom que você já apresente o melhor preço que você puder. Já que você só vai poder apresentar uma vez, não me venha com um preço alto, porque você vai perder. Essa é a lógica do modo de disputa fechado. Na prática, pessoal, o que aconteceu? Embora os dois modos de disputa se legitimem teoricamente, na prática, o que a gente observa é que o modo de disputa aberto traz muito mais economia para a administração. Né? Isso é o que as estatísticas nos trazem a partir, sobretudo, do pregão. Né? Então, aqui, o que acontece? A gente ainda tem um modo de disputa fechado, no entanto, ele não é permitido para o menor preço ou maior desconto. Veja como isso muda, tá? A regra hoje na 8666 é que a concorrência, a tomada de preço, o convite, hoje, a empresa vai lá e apresente uma proposta só, fechada. Ela fica sigilosa até que abram todas e a gente descubra qual é a melhor. Isso passa a ser vedado. O que é regra hoje passa a ser vedado com a nova lei, que é o modo de disputa fechado para menor preço ou maior desconto. Sobre isso, houve até uma resistência bem grande, né, do setor de engenharia, né, do setor de construtoras de engenharia no Brasil, porque o que vai acontecer? Né? Nós vamos ter concorrências de obras de engenharia julgadas por menor preço com um modelo de disputa aberto, que é o modelo do pregão. Né? Que, em tese, né, para muitos, era tudo o que eles não queriam que acontecesse no setor de engenharia, que é você ter disputas em tempo real de preços nessas licitações, dado, né, o entendimento de que isso gera, que isso incentiva a prática de preços inexequíveis. Né? Então, isso incentivaria empresas que não são sérias, né, a apresentarem preços baixos para conquistarem esses contratos. Mas essa pressão não trouxe nenhum tipo de veto, não foi vetado, então está sim hoje na lei. Né? E é o que está na nova lei, proibição do tipo modo de disputa fechado no menor preço. E a lei traz também, como uma novidade, o modo de disputa combinado, que é bem interessante, né? Já estava previsto no pregão eletrônico hoje, né? no decreto 10.024, que é uma combinação. Eu faço o pregão competitivo, as empresas vão disputando entre si, mas chega um determinado momento da licitação, eu falo assim, agora para tudo, eu vou pegar a melhor proposta atual e aquelas com 10% a mais do que essa melhor proposta, e para cada um desses licitantes eu vou permitir que dê uma última e final proposta fechada. A lei não entra nesse detalhe dos 10% e tal, que é o que está no decreto pregão, mas provavelmente vai seguir algo parecido. Mas percebam que é um misto, né? Um regime híbrido. Eu faço a competição em tempo real, mas também permito que, no final, as que estão mais bem classificadas deem uma proposta última e derradeira e final. Eu gosto disso, pessoalmente, tá? Porque acaba com o critério sorte, né? Que é muito comum em pregões hoje, pregão eletrônico. É muito comum o critério sorte no final da licitação, né? Que tem duas empresas disputando a licitação e aí elas estão ainda baixando seus preços, mas dependendo do final do tempo aleatório do sistema, né? Que é quando o sistema se encerra. E às vezes ganha quem por último deu o enter ali na sua proposta e não necessariamente aquele ainda tinha uma margem, digamos assim, para baixar um pouco mais a proposta. Né? Então esse modo de disputa combinado é bem promissor. Tá? Bom,
Vamos lá. Lembrando, né, pessoal, que o meu objetivo aqui é fazer um apanhado geral a respeito, né, das principais novidades desse novo regime. Então, cada um desses assuntos aqui que eu estou tratando, eu tenho certeza, né, que eles vão ser esmiuçados aí nos próximos anos. Né? A gente vai ter decretos regulamentando, instruções normativas ajudando a gente a operacionalizar essas novidades, mas essas são as principais novidades. E para a gente se contextualizar, é importante conhecer. Aqui, pessoal, avançando, né, o próximo tópico, eu fiz uma síntese do que eu chamei de institucionalização dos diálogos público-privados. O que são esses diálogos, né? São os momentos de interlocução, de comunicação entre a administração pública e o mercado. Para mim, esse é o momento mais sensível do processo de contratação. Vou dar um exemplo, a partir de uma estatística. Se a gente olhar as estatísticas do governo federal, é até contraintuitivo, tá? Isso que eu vou dizer. Mas mais de 75% das contratações do governo federal, mais de 75% dos contratos celebrados pelo governo federal decorrem de dispensa ou inexigibilidade de licitação. É contraintuitivo mesmo. A gente pensa, está na Constituição, né, que é ressalvadas as exceções, eu devo licitar. Essas exceções, que são as dispensas e as inexigibilidades, elas se tornaram a regra prática, digamos assim, a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, que é exatamente a que se submete à nova lei. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque como é que a administração pública elege quem ela vai contratar diretamente, se ela não faz a licitação? Como é que a administração pública escolhe quem vai ser o contratado se ela não fez a licitação? Ela faz justamente o que está aqui na tela, um levantamento de mercado. Ela conversa, ela dialoga com os potenciais fornecedores, ela faz reuniões, ela pede propostas. Tá? E nada disso, nada disso, desse momento de comunicação, que eu chamei aqui, chamo, né, de diálogos público-privados, é disciplinado na Lei 8666. Na lei, se você ler a Lei 8666, até mesmo a jurisprudência é bem parca, né? Ela é bem lacônica nesse sentido. Você não vai descobrir lá quais são as regras aplicáveis nas tuas comunicações enquanto administração com os potenciais fornecedores. Né? Esse é um assunto extremamente sensível, na minha opinião, porque aí é que está o germe de todo o processo de responsabilização relacionado com desconfiança, de fraude, conluio em licitação. Está relacionado a esse momento de diálogo entre a administração e as empresas. Né? E na minha visão, a lei ela avançou muito nesse sentido. Não por ter trazido inovações que não existiam, não, mas por ter consolidado práticas que já existiam, mas não estavam na lei e nos traziam muita insegurança. Então, veja só que interessante, eu fiz alguns destaques aqui. Para mim, isso é um ponto muito importante da lei, da nova lei. A lei prevê que uma etapa inerente aos estudos técnicos preliminares, o que são os estudos técnicos preliminares? É a fase inicial de planejamento de uma contratação, que uma etapa inerente a essa fase inicial de planejamento de uma contratação, seja licitação ou não, é o levantamento de mercado. E quando eu falo levantamento de mercado, nós não estamos falando de pesquisa de preços. Né? Claro que dentro do levantamento de mercado existe a pesquisa de preços, mas o levantamento de mercado é muito mais abrangente do que isso. O levantamento de mercado é um levantamento que envolve questões técnicas sobre aquilo que eu quero contratar. E como é frequente, pessoal, atualmente, que se confunda um diálogo público-privado legítimo, que o gestor ali, ele mandou e-mails para diferentes empresas que trabalham com digitalização de processos, vamos supor, né? Que se confunda esses diálogos com, eventualmente, um direcionamento da licitação. Porque uma daquelas pessoas com quem o gestor conversou, no final foi contratada, seja por licitação ou não. Né?
A lei, ao trazer com naturalidade a questão do levantamento de mercado como uma etapa inerente ao planejamento, ela chancela e ela referenda o entendimento de que, obrigatoriamente, para eu licitar e contratar algo, eu preciso fazer um levantamento de mercado e me comunicar com os fornecedores. É claro que a questão aqui, né, ela não é de poder ou não fazer isso, e sim de como fazer isso. Essa é a pergunta principal, ou pelo menos deveria ser a pergunta principal. Como me comunicar com o mercado? Essa é uma pergunta à parte, né? Agora, a gente já avança aqui e supera uma primeira barreira, até muitas vezes que há um preconceito, que é simplesmente só a possibilidade de eu conversar com o mercado. Né? E fica muito claro aqui que eu posso fazer isso. Né? A lei também traz, e é uma inovação em relação ao regime atual, diretrizes para a pesquisa de preços. Né? É muito curioso, né, que os órgãos de controle eles realmente atribuem à pesquisa de preços, à estimativa de preço do orçamento de uma licitação, uma importância muito grande. No entanto, a lei atual não traz nada sobre o assunto. Ela diz que você precisa fazer uma estimativa de preço, mas ela não diz como você deve fazer isso. A lei atual. A nova lei incorpora entendimentos que estão na jurisprudência, estão em instruções normativas do governo federal e traz para dentro dela, ó, para fazer uma estimativa de preço, você pode pesquisar contratos que já tenham sido celebrados por outros órgãos da administração. Você pode fazer uma pesquisa de preços diretamente com 3 fornecedores, né? E até são práticas que a gente já fazia, mas não estavam na lei. Né? Agora sim estão e nos trazem mais segurança. Ou, por exemplo, se for uma inexigibilidade de licitação, é um produto exclusivo, só tem uma pessoa que vende. Como é que eu vou fazer uma pesquisa de mercado? Como é que eu vou pesquisar com fornecedores se só existe um fornecedor? Então, a própria lei vai dizer, ó, nesses casos, você peça a esse fornecedor que ele prove o quanto ele cobra por esse serviço ou esse produto de outras pessoas, públicas ou privadas. Né? Então, há aqui uma racionalidade, uma institucionalização desses diálogos, o que é muito promissor. Tá? E as últimas 2 novidades. A permissão ampla para a realização de procedimentos de manifestação de interesse, os chamados PMIs, e a criação da modalidade do diálogo competitivo, que eu já tinha falado antes. Tá? Essas, para mim, essas 2 novidades elas são extremamente importantes, que nos ajudam a entender essa lógica pela qual eu sintetizei aqui da institucionalização dos diálogos público-privados. Esse PMI, né, é a sigla pela qual a gente conhece o assunto, ele nada mais, nada menos é do que a administração, para uma licitação importante, antes de lançar o edital da licitação, ela faz um chamamento público, um outro edital, um edital prévio à licitação. Um chamamento público perguntando às empresas, à população, à comunidade, qual é a melhor solução para esse problema que eu tenho. E quando as empresas participam desse PMI, elas entregam para a administração os documentos, os projetos dessa solução. Até as minutas, tá? Então, num PMI, uma empresa pode participar de um PMI, ele é aberto, as empresas podem participar. Ó, eu vou dar um exemplo concreto, vai ficar mais claro, mas vamos lá. As empresas podem até minutar a própria minuta do edital, minuta do contrato, minuta do termo de referência, minuta dos documentos anexos, dos projetos. As empresas podem fornecer isso para a administração de uma maneira legítima e organizada. Né? Vou dar um exemplo de um caso em Santa Catarina, que embora não tenha se concretizado, a licitação não tenha sido lançada, mas foi um PMI bem interessante. Nós todos, né, conhecemos o histórico aí de problema, né, da nossa ilha de Santa Catarina, de acesso, né, até a BR-101. Então, esse é um problema comum, né, que é um problema totalmente conhecido por nós, que tem só uma ponte que entra e só uma ponte que sai. Né? E há alguns anos, né, o governo do estado lançou um PMI, justamente isso aqui, por uma concessão, por uma PPP, porque nas concessões do PPP já era permitido o PMI, agora não, agora é permitido para qualquer licitação, tá? Mas vai ajudar a dar o exemplo. O governo do estado de Santa Catarina lançou um PMI com o seguinte desafio. Ó, o problema eu sei qual é. Eu tenho um problema
né, de um problema de viabilidade aqui, de rodoviário, né, de transporte de pessoas entre a ilha e o continente até a BR-101. O problema é bem conhecido. Mas qual é a melhor solução? É construir uma nova ponte no centro da cidade? Construir uma nova ponte no norte da ilha, no sul da ilha? Não vamos fazer ponte. A melhor solução é fazer um túnel, né? Até agora eu percebi que eu falei uma coisa errada, né? A gente só tinha uma ponte que entrava e saía. Agora a ponte velha está funcionando, né? Eu ainda não tive a oportunidade de passar por ela. Quer dizer, minha mãe disse que eu passei quando era pequeno, né? Mas agora voltou a funcionar, ainda não passei. Então agora a gente tem 3 pontes. Mas o problema continua, eu imagino que continue, né? Então, o problema é conhecido, mas qual a melhor solução? Túnel? 2 pontes novas? Uma ponte nova no norte da ilha, no sul da ilha? Ou como já se foi cogitado, né? A solução é um teleférico? Há muitos casos, pessoal, em que a administração não sabe qual a melhor solução. Porque essa solução ainda não foi desenvolvida, ou não foi projetada, ela até existe a ideia, mas ela não está no papel, né? E a administração não quer ela decidir antes sozinha. Porque ela poderia muito bem, o governo do estado poderia muito bem lançar uma licitação, fazer um túnel entre o norte da ilha e o continente, por exemplo. Mas será que essa é a melhor solução? Então, o PMI e também o diálogo competitivo, eu vou falar sobre isso, permitem que a administração pública colha insumos do mercado antes de decidir qual é a melhor solução. Isso é uma novidade muito importante, né? Porque a gente não tinha os PMIs regulamentados dentro da Lei 8.666. A gente não tem hoje. A administração não sabe. Bom, se ela precisa digitalizar o acervo de processos físicos dela, e ela tem dúvida, porque ela não sabe se ela deve alugar scanners, contratar uma empresa de digitalização, comprar scanners, ela não sabe o que deve, não sabe qual é a melhor solução. A gente não é especialista nisso, né? Hoje a administração, na 8.666, na 10.520, no pregão, a gente não tem mecanismos para dialogar com o mercado de uma maneira organizada, formal, né, sem riscos de colher esses insumos, porque daqui a pouco o que pode acontecer? A gente vê isso na prática. Eu colho insumos lá, empresa que vende scanners, uma aluga e outra presta serviço de digitalização. Aí, dentre esses insumos, eu escolho o modelo de serviços de digitalização. Aí, lá para frente, faço uma licitação, ou não precisaria de licitação, porque cabe numa hipótese de dispensa, contrato essa empresa com a qual eu dialoguei lá no início e fiz uma escolha pelo modelo dela. Depois de um tempo, por alguma razão, alguma denúncia, alguma coisa, se desconfia que houve direcionamento da licitação. Aí se faz uma varredura, pegam-se os e-mails funcionais, pega todos os e-mails da pessoa, ela trocou e-mail com essa empresa que depois veio ser a vencedora da licitação. Foi um direcionamento. Então hoje a gente tem segurança com isso, em como fazer esse diálogo. A nova lei traz mecanismos muito importantes de segurança e reconhecendo a legitimidade desses diálogos. Tá? E por fim, né, o diálogo competitivo, que ele é parecido com o PMI, como eu falei ali antes. A administração, vamos usar o exemplo da mobilidade urbana aqui do estado de Santa Catarina, que eu comentei. Então, se o governo do estado hoje quisesse fazer uma licitação para resolver o problema de mobilidade urbana entre a ilha e o continente, ele poderia fazer um diálogo competitivo, em que ele descreve qual é o problema, ele descreve o máximo de detalhes, de riqueza de detalhes possíveis e problemas de mobilidade urbana que existe, e os licitantes falam assim, eu tenho interesse em participar dessa licitação. Aí participam lá 6 empresas, ou 6 consórcios. Cada uma dá uma solução diferente. Por isso é diálogo competitivo. Diálogo. Durante a licitação, eu tenho 6 participantes. A administração vai dialogando com cada um deles e vai vendo, esse licitante aqui, em consórcio tal, está propondo fazer um túnel. E o túnel, com essas especificações, ele fez esse estudo de viabilidade, tem essas questões ambientais aqui que ele já prevê que podem ser superadas dessa maneira, etc. O outro quer fazer uma ponte, o outro quer fazer um teleférico. A administração, durante a licitação, com essas 6 empresas participantes, ela vai dialogando com essas empresas individualmente, diálogos individuais, para formar a solução, tudo gravado. Tudo gravado. E depois ela escolhe uma dessas soluções. Vamos supor a do túnel, escolher o túnel.
túnel por baixo do mar, né? E escolheu essa. Aí ela, uma vez que ela estabilizou qual é a solução para o problema dela, ela estabiliza isso e lança agora a licitação para executar essa solução. Só que quem vai participar dessa licitação é somente quem estava participando desde o início do diálogo competitivo, ou seja, somente essas 6 empresas vão poder participar dessa licitação. É um modelo inspirado numa diretiva da União Europeia, né? Lá, se não me engano, ou é outro nome, lá se chama diálogo concorrencial. Aqui é diálogo competitivo. Então, essa ideia de eu construir a solução durante a licitação, né? Tem a diferença do PMI, porque o PMI não gera necessariamente uma licitação, né? Como esse exemplo que eu dei ali, acabou nem gerando. Agora, o diálogo competitivo já é uma licitação, né? Eu escolho o melhor projeto e depois, dentre os que estão participando, pego propostas deles, dos interessados, para executar esse objeto. Então, aqui, pessoal, uma grande novidade, né? Até eu posso fazer licitações de concessões por meio de diálogo competitivo. Então, isso aqui digamos assim, toda vez que vocês ouvirem falar da nova lei de licitações e forem falar sobre as novidades da nova lei de licitações, o diálogo competitivo certamente vai ser citado, porque é uma das principais alterações. Realmente, aqui não é um autorretrato, a gente não tinha isso antes, tá? Isso aqui é uma novidade mesmo. Trouxe um material extra aqui para vocês, tá? Não é da nova lei, mas me pareceu muito pertinente ao assunto, já que, claro, a gente não pode só estudar a nova lei, né? Ainda tem 2 anos de transição. Então, tudo que foi gerado de conhecimento e entendimento antes da nova lei ainda é válido, né? E muitos vão continuar a ser válidos depois, porque compatíveis, é o exemplo desse enunciado. Para quem não sabe, no ano passado, a gente teve esse evento no Conselho da Justiça Federal, chamado a primeira jornada de direito administrativo do Conselho da Justiça Federal. Esse foi um evento, como o primeiro, né, na área de direito administrativo, que reuniu uma série de professores, juízes, desembargadores, ministros, tinha ministro do STJ, ministro do TCU, procuradores, né, promotores, professores, como eu disse, da área de direito administrativo. Então, um evento durou uma semana e essas pessoas, essa comunidade toda se reuniu durante uma semana inteira para discutir enunciados, uma espécie de súmulas de interpretação sobre o direito administrativo brasileiro. E eu tive a oportunidade de participar desse evento e eu propus um enunciado, e é justamente esse que está na tela, que foi aprovado, né, tanto nas comissões, depois pela plenária desse evento. Ele foi aprovado, ou seja, é um enunciado que foi aprovado dentro dessa primeira jornada de direito administrativo do Conselho da Justiça Federal. Então, não é lei, né? Mas é um entendimento de doutrina, digamos assim, porque foi referendado por essa comunidade. E ele diz o seguinte, tá? Eu achei interessante falar disso, porque tem tudo a ver com esse assunto dos diálogos público-privados e já pode ser aplicado até hoje, né? Que a gente não pode esquecer a nossa realidade, que não, embora seja possível, não vamos virar a chave hoje e começar a aplicar a nova lei. Então, fala o seguinte: a administração pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas, para obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que esse diálogo público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o particular colaborador de participar em eventual licitação pública ou mesmo de celebrar o respectivo contrato, tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de referência. Essa é uma prática que já existe hoje, tá? Mas a gente não tem na lei antiga. Na nova lei, a gente já tem muito mais subsídios para isso. Que é basicamente uma segurança para falar o seguinte: eu, administração, posso me comunicar com o mercado durante a fase de planejamento das minhas licitações para colher insumos técnicos, ou também de comerciais, de preço, né, de propostas. Isso não significa, se eu coletar informações e transpor para um termo de referência, não significa que aquele licitante agora está proibido de participar da licitação, não pode ser contratado, ou é o dono do projeto básico. Não. Isso desde que, claro, tudo seja devidamente registrado, né? A gente não está falando aqui de diálogos informais, né? Que não tem sequer uma ata de reunião, não. Estamos falando de questões que são registráveis, né?
Então, isso aqui pode ajudar bastante, tá, pessoal? O nosso dia a dia eu trouxe por isso, né? Apesar de não ser algo da nova lei, se comunica com a nova lei e é útil para todos nós desde hoje. Bom, vamos lá. Já estou chegando perto do final aqui, tá? Da minha contextualização. Falta só mais um pouquinho. Novidades nas contratações diretas, pessoal. Isso aqui eu acho que vai agradar a todos, tá? Os professores aí de licitações e contratos estão praticamente todos, né, já em consenso de que a primeira coisa que vai ser aplicada da nova lei vai ser o regime de contratação direta, porque ele é mais flexível, tá? É um regime de dispensa e de inexigibilidade mais flexível do que o regime da 8666, e eu já posso aplicá-lo. Então, eu tive, por exemplo, né, flexibilização e hipótese de dispensa de licitação. Eu tive, por exemplo, aumento dos valores das dispensas em razão do valor, né, para R$50 mil e R$100 mil, sendo R$100 mil serviços de obras de engenharia. Eu tive flexibilizações na dispensa emergencial, aumento daquele prazo que na 8666 é 180 dias, passa a ser o dobro disso. Nas hipóteses de inexigibilidade, eu tive também uma adequação, por exemplo, a lei atual não prevê a possibilidade de inexigibilidade para serviços exclusivos, ela prevê para fornecimentos exclusivos, bens exclusivos, não serviços exclusivos. Então, se tiver um prestador de serviço exclusivo, só aquela empresa presta esse serviço, que é muito comum atualmente, sobretudo depois do fenômeno do software as a service, né? Serviços de software, serviços que se utilizam de software. A nova lei, ela traz, sim, a possibilidade de que eu contrate prestadores de serviços com exclusividade. E hoje, né, não é que era proibido isso, mas a gente tinha um esforço muito maior de justificativa, já que a lei não prevê, a gente tinha que fazer um esforço para dizer, bom, a lei não prevê, mas eu consigo enquadrar no caput do artigo 25, por exemplo. Agora é o artigo 74, né, isso fica bem mais fácil. Flexibilidade na forma de comprovar essa exclusividade, uma suavização na forma de comprovação do notório especialista. Na lei atual, né, está escrito, quando a 8666 vai trazer o que é o notório especialista, lá no finalzinho da descrição está escrito assim, e esse profissional tem que ser reconhecidamente o mais adequado à satisfação do objeto, né? Indiscutivelmente, a lei atual fala, indiscutivelmente o mais adequado à satisfação do objeto. E a gente sempre teve dúvida, porque, veja, o que é indiscutível hoje em termos de licitação e contrato, né? Então, se você fala indiscutivelmente, basicamente, se uma pessoa discordar de você, a regra já é violada, né? Então, houve uma alteração, por exemplo, aqui se fala em reconhecidamente adequado, e não indiscutivelmente o mais adequado, que é bem diferente, né? Além da incorporação, também em inexigibilidade, de práticas que já existiam hoje, mas não estavam na lei, que é o credenciamento, por exemplo. A contratação por credenciamento acontece cotidianamente na administração brasileira e não está prevista na lei, só na jurisprudência, né? Então, ela passa a estar na nova lei. Então, uma grande novidade aqui também, além da previsão de aquisição ou locação de imóvel por inexigibilidade, que hoje está prevista para acontecer por dispensa, né? Então, correto, houve uma adequação aqui por inexigibilidade. Fora isso, um outro destaque que eu trouxe é a previsão, continua-se tendo uma previsão de responsabilidade solidária por danos no caso de uma contratação direta, né, indevida, mas houve um maior cuidado nas palavras aqui, porque na linha da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não sei se todos já tiveram a oportunidade de estudar, essa responsabilização ela passa a acontecer apenas em caso de dolo ou erro grosseiro ou ainda fraude, né, como está escrito aqui. Embora, na minha visão, fraude, não vai existir fraude sem dolo, né? Portanto, veja que está excluído daqui a responsabilidade a partir de uma culpa simples, né? Vai depender de dolo, fraude ou erro grosseiro. Para mim, isso é um grande avanço, tá, pessoal? Porque, infelizmente, é comum a gente ver processos de responsabilização de empresas ou de pessoas que
entenderam que cabia um tipo de contratação direta, simplesmente celebraram o contrato, autorizaram, muitas vezes se amparando até em pareceres jurídicos, e depois foram responsabilizados por isso. Aqui não é que não vai mais ter essa responsabilização, evidentemente ela continua tendo, mas o tipo legal, né, essa condicionante de ser apenas em caso de dolo, fraude ou erro grosseiro e apenas em caso de contratação direta indevida, traz uma proteção adicional importante. Tá? Outras novidades, essas aqui também eu acredito que vocês vão gostar de conhecer. Serviços contínuos. Sabemos, né, hoje, podem ser celebrados até 60 meses, né? Vai fazendo geralmente 12 em 12 meses. Que tipo de contrato é esse? É recepção, é vigilância, jardinagem, às vezes serviços de telefonia, de internet, de manutenção, né, de ar-condicionado, de manutenção predial. Eles passam a poder ser celebrados e prorrogados até 10 anos. Então, não mais apenas 5 anos. Atualmente, até excepcionalmente, você podia mais 12 meses, gerava em 6 anos no máximo. Né? Então, ele passa a poder ser prorrogado até 10 anos. Essa é uma diferença bem substancial, né? Porque é o dobro, né, do que a gente tem hoje. Então, facilita bastante aqui o nosso trabalho enquanto gestor de contrato. E a grande novidade, que é a permissão expressa do fornecimento contínuo, né? E não apenas do serviço contínuo. Então, quando a gente fala em fornecimento contínuo, a gente está falando de bens, né? Bens que precisam ser continuamente fornecidos para a administração, insumos para a atividade da administração, né? Desde, vamos supor, né, merenda escolar, por exemplo, é um tipo de fornecimento contínuo que também vai seguir essa regra de 5 até 10 anos, tá? A lei também prevê outras hipóteses de contratos mais longos na área de inovação, transferência tecnológica, defesa, saúde, até 10 anos, contratos que geram receita para a administração, né, chamados contratos de eficiência, que podem ter até 35 anos de duração, tá? Caso haja algum investimento por quem foi contratado. 15 anos no caso de sistemas estruturantes de tecnologia da informação, por exemplo, um sistema de RH da administração, né, pode ter um contrato prazo até de 15 anos. E uma outra novidade, né, bem específica, mas importante, os contratos por escopo. São aqueles contratos, né? Ó, você foi contratado para construir esse prédio anexo aqui. Eles têm a vigência automaticamente prorrogada, caso não se conclua no prazo. Né? Então, você tem 6 meses para construir esse prédio aqui. O que acontece hoje? Se passados os 6 meses o prédio não foi concluído e não houve prorrogação do contrato, nesse caso, o contrato é considerado extinto. Tese, acabou o contrato. Você não pode ressuscitar o contrato. Né? Isso foi sempre muito criticado, né? Porque na nossa vida privada não é assim que acontece. Né? Você contrata ali um engenheiro, uma empresa de engenharia para reformar a tua casa, ele fala que vai terminar em 30 dias. Aí passaram 30 dias, ele não terminou, o contrato está extinto. Você vai pagar só o que ele fez, eventualmente alguma indenização? Não, né? Na vida real, contrato por escopo é contrato por escopo. Se a pessoa se comprometeu a concluir um escopo, né? No meu exemplo aqui, um prédio de 3 andares, ela vai ter que ficar vinculada ao contrato até terminar o escopo, independentemente de quem foi responsável pelo atraso, se foi ele ou a administração. Então, a lei é bem expressa. Ele fala, ó, vigência é automaticamente prorrogada no caso do contrato por escopo. Uma novidade também. Destaques finais, pessoal. E aí eu vou abrir para nosso diálogo aqui, para a gente poder fazer uma conversa no tempo restante, tá? Como eu falei, a lei ela é longa e extensa porque ela positiva práticas e entendimentos já existentes. E aqui eu trouxe alguns exemplos disso. Homologação de amostras, fase de análise de amostras, exame de conformidade, prova de conceito. Tudo isso é novidade, no sentido de agora estar dentro da lei, mas não é novidade para nós, porque na prática isso já acontecia. Prova de conceito num determinado sistema tecnológico, para ver se realmente esse sistema atende ou não a administração. Isso não está previsto na Lei 8666, mas agora está na nova lei e é uma prática já existente.
Carta de solidariedade de fabricante, né? É bem comum isso acontecer. Por exemplo, você vai adquirir livros de um distribuidor e você quer uma carta de solidariedade da editora, fabricante dos livros, que ela solidariamente se responsabiliza pela entrega dos livros. Né? Audiências públicas à distância. Né? Então, há também uma prática que já existe, mas a lei traz, é possível fazer audiência pública à distância, não precisa ser presencial. A matriz de riscos, né, que é um documento que vai dizer claramente, se isso acontecer, a responsabilidade é da administração. Se aquilo acontecer, a responsabilidade é do particular. Se eu enquanto estiver fazendo a terraplanagem aqui dessa obra, descobrir um sítio arqueológico aqui, quem vai pagar os custos com o atraso da obra vai ser a administração pública. Agora, se a obra tiver que ser paralisada por excesso de chuva, a responsabilidade vai ser do particular. Então, o particular precifique aí o risco da chuva. Né? Então, a existência dessa matriz de risco, uma espécie de uma tabela, ela passa a estar prevista, em alguns casos, até obrigatória dentro da lei. Permissão do orçamento sigiloso. A lei traz essa permissão do orçamento sigiloso. A 8666 não falava disso, o pregão também não. Embora, mais recentemente, a partir de um entendimento do TCU, o próprio decreto federal do pregão passou a prever a possibilidade do orçamento sigiloso. Agora está na própria lei, né? Não é um decreto, é na lei essa possibilidade. Contratação de assessoria em licitações para bens e serviços especiais não rotineiros, né? Então, por exemplo, é bem frequente, a administração vai fazer uma licitação que nunca fez antes. Ela vai contratar serviços de agência de propaganda, publicidade. Supor que o órgão nunca fez isso antes. Né? É super específico, né? Super específico. Um tipo de licitação bem específica, segue até a Lei 12.232. Então, é frequente que a administração precise de uma assessoria externa, de alguém que... algum jurista, um advogado, um juiz, desembargador aposentado, ministro aposentado, alguém que auxilie a administração a desenvolver uma licitação especial. E a lei prevê expressamente essa possibilidade. Meios alternativos de prevenção e resolução de disputas, né? Então, a gente fala aqui de arbitragem, de mediação, de dispute board, né? Que é o conselho de resolução de disputas, é uma novidade, essa é uma novidade, previsão na lei aqui, que é um conselho, 3 membros, geralmente, né? Que vão acompanhando a execução do contrato e qualquer problema que surja no contrato leva-se a eles e eles já deliberam ali durante a execução do contrato mesmo, para não atrasar a execução do contrato, não precisar judicializar, levar à arbitragem. Então, é uma novidade, está previsto aqui na nova lei, muito interessante. Outros entendimentos já existentes, o princípio da segregação das funções, a proibição de que se oponha uma resistência injustificada ao andamento do processo, né? Infelizmente, é comum, às vezes a administração perde o interesse naquela licitação e abandona a licitação, né? Não segue mais com a licitação. Sobretudo quando tem mudança de governo e município, é muito comum isso. Então, está proibido aqui pela lei. Né? Outro que eu já falei, o estudo técnico preliminar como documento protagonista da fase preparatória, que embasará o termo de referência ao projeto básico. Né? Então, há aqui isso é uma prática já existente, tem até uma instrução normativa do governo federal, instrução 40, de 2020. Né? Isso passa a ser incorporado pela lei, que é dar uma ênfase ao planejamento. Outras flexibilizações convenientes, tá? Na minha opinião. Ata de registro de preço, prazo maior. Não é mais 12 meses, é 12 mais 12, podendo chegar então a 24 meses, 2 anos. Né? A ata de registro de preço, que é um instrumento muito utilizado, então a nova lei traz essa flexibilidade. A previsão do carona, né? A adesão à ata do registro de preço por não participante, agora está previsto na lei, né? Ninguém mais vai poder dizer que é ilegal. Afinal de contas, não estava previsto na Lei 8666, embora fosse utilizado, e até no Estado de Santa Catarina, se não me engano, é proibido, né, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que não reconhece essa prática. Agora, né, só se tiver mudado de opinião recentemente, mas agora a própria nova lei prevê o carona, né, que é algo utilizado na administração brasileira por aí afora, no Brasil todo, né, exceto no Santa Catarina, que não é utilizado. O tal do carona, né, que é você olhar uma ata de registro de preço já existente, que você não participou da licitação, outro órgão tem essa ata vigente, e você adere a ela. Você fala, nossa, Estado do Paraná, você licitou exatamente o que eu estava precisando, posso fazer uma adesão à sua ata? Né?
Então, claro, tem muitas nuances, né? Não é uma coisa simples de se fazer, mas agora é permitido. O 132 eu achei muito curioso, né? Isso eu acho que vai salvar muita gente. Antecipação dos efeitos do termo aditivo. Na prática, era muito comum, é muito comum, né, pessoal? A administração está com alguma emergência e aí o fiscal de contrato, mesmo o gestor, ele autoriza o contratado a mudar ali, a um acréscimo, a mudar alguma coisa da execução do contrato, né, que precisaria de um termo aditivo. Então, hoje, se você não formalizar o termo aditivo, antes é uma irregularidade, que você permita, por exemplo, que ele entregue mais, menos, que ele mude a metodologia, né? E para você formalizar um termo aditivo, às vezes você tem uma burocracia imensa, tem que passar por muitas pessoas, né? Naturalmente. Então, a lei prevê a tal da antecipação dos efeitos do termo aditivo. Então, surgiu uma urgência. Eu preciso alterar o contrato com urgência. Eu posso antecipar os efeitos do termo aditivo, ou seja, eu permito, né, aquilo tudo que vai ser assinado depois, eu já antecipo e já libero o particular para executar. É bem interessante isso, porque 99% dos problemas de termo aditivo, de alteração do contrato por termo aditivo, por falha no termo aditivo, acontece dessa maneira, né? A administração autoriza antes e depois dá algum problema ou mesmo simplesmente pelo fato de formalizar depois algo que tinha autorizado antes, isso por si só já é uma irregularidade, né? Então, aqui um mecanismo de flexibilidade, que é como eu chamei aqui. Outra flexibilidade, se eu tiver diante de contratos mais simples, eu posso afastar o dever de elaborar um parecer jurídico, né? Então, a Lei 8666, atualmente, né, o pregão também, eu preciso de parecer jurídico para toda contratação, para toda licitação. A nova lei permite que, justificadamente, em determinadas situações, em razão do valor da contratação, da complexidade, da questão de ser uma contratação padronizada, já eu afasto e falo, nesses casos eu não preciso do parecer jurídico. Então, uma flexibilidade. Outras flexibilidades, pré-qualificação do objeto ou do produto. Né? Muito interessante essa ferramenta, né? Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes, mas, basicamente, eu falo o seguinte, né? Vou comprar canetas esferográficas azuis. E aí eu tenho uma pré-qualificação dos produtos. Permanentemente, produtores de canetas esferográficas azuis podem submeter as suas canetas para pré-qualificar essas canetas perante o meu órgão. Então vão ter várias marcas lá pré-qualificando canetas. Mas quando eu for fazer a licitação, só vai poder participar da licitação canetas que tenham já sido pré-qualificadas. Então não vai poder chegar na licitação sujeito a apresentar uma caneta outra que nunca foi analisada por esse órgão da administração. Então, eu pré-qualifico os objetos permanentemente, então está permanentemente aberto um edital para você qualificar canetas esferográficas azuis. E aí, quando eu for fazer a licitação, me restringo a essas canetas, né? Eu coloquei aqui pré-qualificação do produto ou do objeto, mas na verdade o que eu queria dizer é do produto ou mesmo dos licitantes, tá? Das pessoas. Então eu pré-qualifico pessoas também, empresas, e quando eu participar de licitação, só aquelas empresas participam da licitação. Então eu já tenho toda a habilitação dela. Pode facilitar bastante. Outra novidade, a cláusula de retomada em obra e serviço de engenharia. Eu exijo o seguro-garantia, né? Se a empresa contratada para executar a obra de serviço de engenharia não executa direito, eu ia acionar o seguro-garantia, né, normalmente. Falar, seguradora, me pague aqui uma indenização, porque esse sujeito não está executando o contrato, não executou o contrato. Eu posso prever diferente. Seguradora, você tem duas opções. Ou você me paga a indenização, ou você termina a obra. Então, a seguradora pode optar por terminar a obra. Bem interessante, né? Porque para a seguradora isso pode ser uma alternativa ótima. É claro, ela subcontrata pessoas e termina a obra, que é o que a administração quer. Outra flexibilidade, que eu chamei de delegificação. Então, inúmeras matérias são submetidas a regulamento. Ou seja, a administração vai por instrução normativa, decreto, ela mesma vai disciplinar as minúcias de como operacionalizar. Exemplo lá do PMI, né? Como vai ser lançado o edital, quantos dias, prazo, etc. Tudo em regulamento. Tá?
Primeiros desafios, pessoal, aqui chegando ao final, tá? Eu vou terminar. A essencialidade do PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Tem um erro de digitação aqui. Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. A essencialidade dele. E ele não existe ainda. Né? A gente viu, é condição de eficácia para o contrato. Ele não existe ainda. Como é que eu vou fazer minha contratação? Então, estamos aguardando aí a entrada dele em operação. Outro desafio, os modelos de minutas digitais, temos referências e contratos já adaptados à nova lei. Vamos precisar deles. Ainda não temos. Outro desafio, a lei prevê que as obras de engenharia vão precisar ter um sistema informatizado de acompanhamento, inclusive com recurso de imagem e vídeo. Então, quando a administração for fazer uma obra de engenharia, nós vamos ter que poder controlar a execução dessa obra por meio de imagens. Qualquer pessoa vai poder ver, precisa poder ver qual o desenvolvimento, imagens, quero ver imagens dessa obra em execução, né, nas últimas semanas. O catálogo de eletrônico de padronização de compra, serviços e obras, também um desafio, porque é trazido como uma grande diretriz, você ter um catálogo eletrônico padronizado dos itens, e aí quando você for fazer a licitação, você só pega lá do catálogo praticamente tudo que o termo de referência precisa nesse catálogo e licita. Né? E o esforço de capacitação e treinamento do corpo de agentes públicos, né, que é basicamente esse esforço que a escola aqui da Alesc está fazendo de capacitar seu corpo de servidores, né, que é um esforço que a gente sabe muito grande e que, olhando para em termos de Brasil, né, ainda tem muito déficit. E aí, quando a gente tem uma lei nova, o esforço passa a ser muito considerável. Primeiras polêmicas, esse é o meu último slide. A tramitação dos vetos, né, 26 vetos, então a gente tem 30 dias aí, porque o Congresso pode derrubar o veto e aí volta à regra anterior. Né? Não tratei do que era a regra anterior para não causar confusão, mas trouxe só duas aqui, que é, primeiro, havia uma regra para a publicação de todos os editais em diário oficial e em jornal de grande circulação. Foi uma regra trazida pelo Senado, não foi trazida pela Câmara, e que a presidência vetou, já era esperado até que vetasse, porque a presidência sempre se mostrou contrária a essa questão de publicações em jornais de grande circulação. Então, está vetado, agora pode voltar. Essa questão da publicação de todos os editais, tá? Em diário oficial e em jornal de grande circulação. Hoje está vetado, é uma polêmica. Eu acredito que vai continuar vetado, tá? Mas, porque a Câmara era a favor de não ter isso na lei. E realmente não faz sentido, tá, pessoal? Porque o Portal Nacional de Contratações Públicas, a ideia é que ele centralize tudo mesmo, como a gente viu. Outra polêmica, o momento para a revelação do orçamento sigiloso. Houve um veto ali no artigo 24.2 que trouxe uma dificuldade para a gente saber qual vai ser esse momento, poder fazer uma negociação com o particular mesmo sem revelar o orçamento. Isso é uma questão polêmica de difícil solução, mas há soluções. Né? Por exemplo, se eu revelar depois do julgamento, antes da negociação, resolvo dessa maneira, que era a solução do 24.2 que foi vetado. Algumas restrições ao saneamento de vícios na fase de habilitação. Então, está mais restrito ao sanear vício de habilitação do que de proposta, né, o que vai trazer uma certa polêmica os limites desse saneamento. E, por último, eu coloquei aqui a possibilidade de eu provar a qualidade do meu produto, eu como licitante, e provar assim, ó, aceite essa minha caneta, porque essa é uma caneta boa, simplesmente a partir de uma declaração emitida por outro ente federativo do mesmo nível hierárquico, né, federativo meu ou superior. Então, o município de Florianópolis, né, se aparecer na licitação, está licitando caneta, aparecer na licitação alguém com uma marca de caneta que nunca foi vista em Santa Catarina, mas o sujeito tem uma declaração de um município lá do interior do Piauí dizendo que é uma boa caneta, o município de Florianópolis passa a ser obrigado a aceitar essa caneta. Então, me parece que isso vai trazer polêmica. Né? Eu coloquei aqui também como destaque. É isso, pessoal. Obrigado. Dúvidas e comentários podem me mandar e-mail. Está aqui na tela o meu e-mail. Eu agradeço demais a atenção de vocês, né?